Boa tarde a todos e a todas, a todes. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que participam e assistem nesta tarde da nossa comemoração pelo Dia Internacional do Tradutor e da Tradutora. Hoje nós teremos um bate-papo, então, sobre a atuação e a formação de tradutores e intérpretes de língua de sinais neste evento que é organizado pela ACATILS. Gostaria de iniciar agradecendo o convite para realizar a mediação desta atividade. Me sinto muito honrada de estar aqui e, de imediato, já parabenizo a todos os envolvidos nesta atividade. O mês de setembro é um mês bastante significativo a todos nós que convivemos e participamos da comunidade surda. Nós temos o Dia Nacional dos Surdos, nós temos o Dia Internacional das Línguas de Sinais e na data de 30 de setembro comemora-se o Dia Internacional do Tradutor. Esta data foi proposta pela Federação Internacional de Tradutores no ano de 1953 e foi reconhecida mundialmente pela Organização das Nações Unidas no ano de 2017. Então, nesse mês festivo, com esta atividade, nós gostaríamos de parabenizar a todos os tradutores, tradutoras e intérpretes de línguas de sinais. Não apenas os catarinenses, mas de todo o Brasil. E um abraço especial a todos os associados e associadas da ACATILS. Durante esta atividade, nós teremos a participação de duas convidadas especiais, trazendo um pouco da sua atuação, das suas pesquisas e da sua produção neste campo de estudos. Além disso, nós teremos o sorteio de alguns livros para os participantes, então fiquem atentos às orientações que vocês receberão no chat ao vivo do YouTube. Também esta atividade fornecerá a declaração de participação. Então, fiquem ligados no nosso chat ao vivo e não percam nada das informações importantes sobre esta tarde. Agora, então, eu convido o atual presidente da ACATILS, Tuane Galdino, para fazer uma fala. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Todos me ouvem? Qualquer coisa vocês me avisem, tá bom? Quero desde já agradecer, fazer um agradecimento super especial à Ana Paula por ter aceitado fazer a mediação desse evento que a gente organizou hoje. Um agradecimento super especial às professoras, a professora Neiva e a professora Sayonara, que aceitaram, mesmo diante tantos compromissos, aceitaram estar aqui hoje com a gente, disponibilizaram esse tempo para nos apoiar. Quero agradecer também a equipe de intérpretes que está aqui com a gente hoje, a Ana Gabriela, a Joana, que está aqui me interpretando, a Mari, agradecer a equipe da Flow, ao Arley, que está aqui nos bastidores nos ajudando com a transmissão desse evento, e também a toda a nossa equipe da diretoria, né, que sem esse pessoal a gente não conseguiria fazer isso. Um salve também para o pessoal da comissão de comunicação, que nos ajudaram durante todas essas semanas com as divulgações do evento. E a gente sabe que a gente está em um mês cheio de coisas, e mesmo assim todo mundo conseguiu reservar um tempinho para prestigiar a ACATILS e apoiar a gente nessa comunicação que a gente quer trazer para vocês. E é Muito isso, obrigada, Tuane, obrigada. E então agora a gente já vai de imediato dar início à nossa atividade desta tarde. Então eu gostaria de apresentar a professora doutora Neiva de Aquino Alves. A professora Neiva é doutora em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e mestre em Educação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, UFMS. Atua no curso de Letras Libras, bacharelado, e no programa de pós-graduação em Estudos da Tradução na PEGET, na Universidade Federal de Santa Catarina. A professora Neiva é um nome nesta área de estudos da tradução e da interpretação, com diferentes livros publicados sobre a temática, e hoje vai conversar com a gente sobre o seguinte tema: do jaleco à camiseta preta. História da interpretação de línguas de sinais no Brasil.
Seja muito bem-vinda, professora Neiva. É uma alegria estar compartilhando este momento contigo. E para quem não sabe, a professora Neiva é minha orientadora do mestrado na PEGET. Então, é uma alegria dupla estar aqui contigo hoje. Seja bem-vinda, professora. A fala está contigo. Agradeço, inicialmente, né, ao convite, a poder estar hoje com vocês. Realmente é um prazer poder estar nesse momento e dialogar. Então, como a Ana já me apresentou, né, eu sou a professora Neiva, o meu sinal é assim, com a mão tocando no lado da boca, porque eu tenho uma pinta de nascença, então, assim faz meu sinal. Eu sou uma pessoa branca, tenho cabelos compridos, hoje eu estou com uma blusa azul com umas rendas na parte da frente e sentada no escritório de casa, né? Como todos em casa, mas não deixando de participar, dialogar e aprender cada vez mais. Então, é um prazer poder também estar dialogando diretamente com você, Ana, me orientando na PEGET, mas minha colega de trabalho também, porque também é professora do IFSC, e a temática de hoje, que eu me propus a falar um pouco, está relacionada também à pesquisa da Ana, então vai ser um diálogo muito, muito proveitoso, né? Obrigada, então, por essa apresentação inicial. Então, eu já passo para o início da minha fala, né? Eu tenho um tempo de apresentação, espero respeitar o tempo. Como a temática ela é muito... ela depende muito de cada pessoa, né, da sua história. Então, o tema... é uma provocação, o tema, do jaleco à camiseta preta. História da interpretação de língua de sinais no Brasil. Eu vou explicar um pouquinho essa questão do jaleco. Próximo slide, por favor. Então, meu objetivo hoje, com a fala de hoje, né, é apresentar um pouco alguns fatos históricos e sociais. Esses fatos, né, podem nos ajudar a conhecer um pouco o pensamento de uma época anterior, né, sobre os intérpretes, sobre os valores que se tinha relacionado a essa profissão e nos ajudar a compreender como o campo mudou. Como hoje nós vivemos um outro momento, né, da tradução e interpretação. Então, isso tudo relacionado à festividade, né, de hoje, dessa semana, referente ao tradutor e intérprete. Próximo slide, por favor. E aí, falar um pouco de história, depende da perspectiva do historiador, né? Então, assim, a posição do sujeito, a posição de quem fala, também está envolvida da sua perspectiva, da sua subjetividade, da sua própria história. Então, eu não tenho como falar da história sem falar da minha história também, como tradutor e intérprete de língua de sinais. Eu sou tradutora e sou intérprete de língua de sinais. As pessoas hoje me veem como professora, a professora Neiva, mas eu também sou tradutor e intérprete, né? E aqui, já para apresentar um pouquinho da minha história, comecei bastante cedo, né? Eu venho de uma família que tem pessoas surdas, um número significativo, por uma questão genética, e desde muito cedo eu comecei a trabalhar, a atuar como intérprete, né? Aqui, apresentando algumas imagens, né? Na foto da esquerda, estou em pé, era um... não é auditório, é maior que auditório, quando é um campo de... não sei o nome. E era um festival da canção, né, da Igreja Católica, isso foi em 1993, e aí eram todas as músicas da igreja, e a gente cantando ao lado, estou com a minha mãe, né, então a gente foi em uma excursão de Campo Grande, e ao meu lado é um surdo, o Milton, o sinal dele é assim,
o Milton, líder também lá de Campo Grande, da cidade onde eu nasci, e a gente trabalhando com essa questão do envolvimento dos surdos no Festival da Canção. Logo acima, eu tenho tenho uma outra imagem, um evento público, né, mais formal, a visita do prefeito e do governador na Associação de Surdos, era a inauguração da sede da Associação de Surdos, então foi por muito tempo voluntária também na Associação de Surdos, isso em 2001. Logo acima também, outra imagem, eu interpretando a missa, fui coroinha, fui assistente de catequista e tudo mais dentro da igreja. A minha mãe era Beata Mor, a principal beata da igreja, e eu segui os seus passos. Então, eu aprendi a interpretar, né, na igreja, né, aprendi a missa, as atividades da igreja. Essa foto é de 2001, eu era uma menina, né, bem novinha ainda. Em 2001 ainda, aí, assim, uma coisa é atividade familiar, interpretação familiar, eventos religiosos, associação de surdos, que é um outro ambiente, é uma comunidade, né, mais maior, né, mais estruturada, e eu, pelo meu percurso acadêmico, comecei a participar de eventos, congressos, seminários, e uma época, como tinha pouca coisa em Campo Grande específica, né, para surdos, eu fiquei sabendo de um congresso no Chile, como eu morava em Campo Grande, era pertinho, nada aqui, 2 dias de ônibus, e a gente é muito jovem e tem vontade de viajar, e aí fui eu para o Chile. Quando chego lá, tinha surdos e não tinha intérprete para a língua brasileira de sinais. E eu trabalhei no evento, no Congresso Latino-Americano de Educação Bilíngue no Chile, em 2001. São aventuras, muitas e muitas aventuras. Então, hoje, a minha fala é um pouco sobre histórias, né? Essas histórias que vivemos e que nos formam como intérprete, tá? Entendo que a formação, ela não é só a formação acadêmica, institucional, numa universidade, não é só sentar na cadeira e assistir aula. Todas essas vivências com a comunidade surda e na comunidade surda vão nos constituindo como intérpretes. Então, esse é o meu lugar de fala. É um lugar de quem aprendeu na comunidade surda, vivendo em diferentes esferas dessa comunidade, associativas, religiosas, acadêmicas, e aí fui me formando como tradutora e intérprete de língua de sinais. Bom, conhecendo um pouquinho já, né, de quem vos fala, Neiva, que Neiva é essa, né, não só a professora Neiva, no próximo slide, pode passar, por favor, a gente vai vendo que as histórias, elas são misturadas. Então, a gente pode falar a história da língua de sinais, né, ela está relacionada com a história dos surdos e a história das políticas públicas, políticas de educação no Brasil que foram se desenvolvendo, políticas linguísticas, políticas de tradução, e essas políticas, elas acontecem, na verdade, por conta de um movimento da comunidade surda, tá? Pela luta para o reconhecimento da língua de sinais. E um dos principais espaços que temos visto avançar, né, os primeiros passos, na verdade, foram políticas de educação. E aí a gente tem uma história da educação de surdos também bastante importante para o reconhecimento dos intérpretes de língua de sinais, considerando o espaço escolar como um grande campo de trabalho para os tradutores e intérpretes de língua de sinais. E aí, falar também da história dos intérpretes. Então, por isso que eu digo que tudo isso são histórias misturadas, e as histórias vão e vêm, uma relaciona com a outra, né? Existindo contradições, conflitos e contribuições também. Próximo slide, por favor. Então, tem bastante pesquisadores interessados nessa temática, tanto da história dos intérpretes, como dos aspectos de formação, de constituição, né, da categoria profissional, tradutores e intérpretes.
tem esse livro que é referência, né, da Jamie Napier, em que ela vai dizer, historicamente, quem que começa a ser intérprete, né? São os filhos de adultos surdos, que a gente conhece, conhecido pela sigla, como CODAS, né? E ela usa uma outra expressão que é sinalizadores de herança, porque ela diz que os filhos de adultos surdos muitas vezes contemplam apenas pessoas ouvintes, filhos de surdos, mas existem muitos tradutores e intérpretes surdos que são filhos de surdos. Então, a própria expressão em inglês não contemplaria, né, os tradutores surdos. E ela começa a usar essa expressão sinalizadores de herança no lugar de codas, tá? E que no Brasil acho que até cabe melhor, porque o CODA, na verdade, é uma sigla da expressão em inglês, né? Não é nem da expressão em português. E ela vai dizendo, né, ela vai contando a história da formação da profissão, como essas crianças bilíngues, elas passam a desenvolver atividades de negociações e interações. Ela não chama nem necessariamente de interpretação no primeiro momento, porque as crianças, elas acompanham seus pais, seus tios, seus familiares e fazem essas negociações, essas mediações linguísticas, né? E assim surgem os primeiros tradutores e intérpretes de línguas de sinais. Próximo slide, por favor. Antes, e aí ela vai contando também outros trabalhos, né? Ela tem um capítulo nesse livro, e contando que esses sinalizadores de herança, eles não aprendem em curso, não tem nenhuma formação, um programa preparatório, né, profissional. Na verdade, eles aprendem com os pais, com seus familiares, num espaço de tutoria, e vendo outros intérpretes mais velhos, mais experientes, pela imitação. Então, você vai sendo corrigido dia a dia e aprendendo na prática, né? Claro, com muitos erros e provavelmente fazendo com muitos equívocos no processo de interpretação. Como que você se dizia, né? Como você era reconhecido como intérprete, você se dizia intérprete, quando os surdos começavam a te reconhecer. Eles indicavam, olha, a Neiva é intérprete. Ó, vai ter um evento tal, chama Neiva, entendeu? Aí você começa a falar assim, aí você é nomeado pelo outro. É pelo olhar do outro que você vai se constituindo como intérprete. Assim aconteceu a história, né, dos intérpretes. Então, o seu diploma, entre aspas, era dado pela comunidade surda. Era pelo reconhecimento e pelo seu chamamento para o trabalho. Na maioria das vezes, não remunerado, né? Por quê? Você tinha uma concepção, pode passar a próxima slide, por favor? Uma concepção de que esse trabalho, ele era desenvolvido por amor, né? Por dedicação à comunidade e a um bem maior, que é fazer o bem para o outro e para essa minoria. E aí, para começar a estruturar a organização, né, dessa profissão, os Estados Unidos, ele dá um primeiro passo, digamos assim, né? Com o registro internacional de intérpretes para surdos, em 65. Então, assim, você poder ter uma carteirinha, tá? Você poder ter um registro, você se diz intérprete. Isso é um primeiro passo, isso representa a profissionalização. A gente nem está falando ainda de formação, a gente está falando, assim, das pessoas que já atuavam como intérpretes, que eram os sinalizadores de herança, por uma questão familiar, né? Ou que tinham filhos surdos, primos surdos, familiares surdos, e passam a atuar como intérpretes, e o reconhecimento não só nominal, não só de boca em boca, né? Dizer, ele é intérprete, se faz esse registro nacional nos Estados Unidos, então a pessoa, pelo reconhecimento da comunidade, recebia uma carteirinha para poder se apresentar e poder acompanhar os surdos em determinadas atividades.
É importante dizer que essa visão, ainda nesse período, quer dizer, nós estamos falando de anos 60, 1960, 1970, no exterior, comentei dos Estados Unidos, mas no Brasil também, quem interpretava eram os familiares de surdos, né? Eram os irmãos, tios, pais, principalmente os filhos, né? Que os filhos já aprendiam línguas sinais desde muito pequenos, tal. Essas duas ilustrações que estão nos slides, uma é num julgamento, tá? Na década de 70, acho que 72, e o outro já é a interpretação educacional em cursos para surdos nos Estados Unidos. Então, são ilustrações que já apresentam a atuação de intérpretes pelo reconhecimento social no espaço, né, como atividade de intérprete, na década de 70 nos Estados Unidos. Próximo slide, por favor. E aí, quer dizer, a gente tem uma mudança social aí para hoje, e aí o Dennis Cochler vai dizer isso no capítulo dele, que ele faz todo um histórico também, um apanhado, é a visão do ajudante ao profissional, né? Então, os intérpretes vão de ajudantes do apoio, da caridade, da bondade, a ideia que se tinha era da bondade dos seus corações, se dedicar a essa comunidade, geralmente voluntários ou enviados por Deus, principalmente os missionários e os que trabalhavam em igreja. E aí, toda essa visão, ela contribui para uma atuação muito assistencialista e uma visão da inferioridade dos surdos, né? Da necessidade deles e de você prover um serviço de interpretação por conta da necessidade do surdo. E é a visão da deficiência. Então, na história, a gente tem essa visão muito forte, né? De novo, quem atuava como intérprete nesse período? Filhos de surdos, né? Parentes de surdos, ou mesmo a gente tem que reconhecer e tem que colocar na história os próprios surdos como os tradutores e intérpretes desde os primórdios, porque os surdos, os líderes, os que tinham uma boa leitura do português, eram oralizados, faziam uma leitura, né, orofacial, tal, eles desenvolviam por muitas vezes atividades de tradutores e de intérpretes para a comunidade surda, tá? E programas de preparação, eles eram muito escassos. Os primeiros programas de formação, de preparação, de treinamento, eles provêm da igreja, espaços da igreja. Vou contar um pouquinho mais para vocês mais adiante na minha fala, tá? Então, os intérpretes, e só mais recentemente a gente tem esse movimento dos intérpretes sendo certificados, né? E aí no Brasil a gente teve aquele momento forte do ProLibras, da certificação para quem já atuava, e mais recentemente a formação universitária, né, com cursos de graduação específicos para formação de tradutores e intérpretes, ou cursos de especialização. E aí, num maior nível também, porque hoje nós temos programas de pós-graduação, no nível de mestrado e doutorado, por exemplo, aqui na UFES, que é a PEGET, né, em que os tradutores e intérpretes podem se tornar pesquisadores também do próprio fazer, né? Então, próximo slide, por favor. E a gente pode dizer um pouco das influências, digamos assim, que temos hoje, né? Nós temos influência da igreja, e aí uma influência muito forte da igreja luterana, né? E uma influência também da igreja católica. Só um minutinho. Então, aqui a gente vê a imagem do Dennis Cochler, porque a gente tem uma influência também acadêmica, né? Já inicia, a influência, na verdade, acadêmica é do exterior, porque no Brasil não se tinha pesquisa ainda, e também, principalmente da Universidade Gallaudet, nos Estados Unidos, que já estava muito, anos 80, muito bem estruturado, né? Os trabalhos e publicações e materiais
sobre os intérpretes de língua de sinais. Bom, acho que a gente pode passar o próximo slide. Um minutinho, estou arrumando os slides aqui. Dá para voltar um? Acho que é o anterior. Tá, então você vai arrumando o slide e eu vou contando um pouquinho mais dessa história. Então, existe uma influência grande, forte da Igreja Luterana e uma influência muito forte também da Igreja Católica no Brasil. Eu digo isso nos primórdios, tá? Porque hoje você tem inúmeras outras comunidades cristãs de diferentes denominações, né, ou não cristãs também, que atuam com surdos, mas que contribuíram significativamente no começo para o reconhecimento da língua de sinais. Claro que eles tinham interesse por trás das questões ideológicas, de levar a palavra de Deus para essa comunidade, né, de salvar essas almas que não tinham acesso à palavra de Deus, e aí essa comunidade, então, mesmo que, por exemplo, no campo da educação não fosse permitido usar a língua de sinais, no campo da igreja era permitido, porque o objetivo era outro, não era oralizar, né? O objetivo era ter acesso à palavra de Deus. Então, aqui a gente vê, então as influências do Brasil, né? Você tem eu coloquei algumas imagens aqui, uma influência acadêmica, já, com publicações, estudos sobre linguísticas de língua de sinais, sobre processos de tradução e interpretação, e as influências das igrejas. Tem que se reconhecer na Igreja Católica, né, um missionário também era do exterior, ele veio para o Brasil, o padre Eugênio Oates, né, em que ele publica o primeiro livro com os sinais, né, registrando, ele viajou o Brasil inteiro e como um glossário, um dicionário de língua de sinais, registrando os sinais que ele foi aprendendo, né, no Brasil, e a Igreja Luterana também desenvolvendo cursos de formação. O próximo slide, por favor. E aí a gente tem duas principais publicações, eu estou falando aqui, gente, dos anos, que ano que está aí? 80, né, os anos 80, mais ou menos. Na verdade, o livro do Eugênio a primeira edição é de 69, aí depois vai mudando as capas, vão ajustando, de 70, e esse outro livro dos anos 80, que é uma parceria com a Igreja Luterana, inclusive é da Shirley com o próprio padre Eugênio Oates, né, que é esse livrinho aqui. Então, os intérpretes, nos anos 80, não tinha livro para estudar. Não existia uma biblioteca igual essa que eu estou do meu lado aqui, que tem um monte de livro. A gente tinha um ou outro acesso, né, as informações eram muito escassas, e a gente estudava por esses materiais, e principalmente pela participação da comunidade surda. A questão era ver o sinal congelado, o desenho do sinal, e perguntar para os surdos como se produzia aquele sinal, né? Mais ou menos assim. E aí, convivendo com a comunidade surda. Pode passar, por favor? E então, agora sim, por isso que eu digo, eu comecei falando que as histórias são misturadas, né? História da igreja, história das associações e movimentos sociais dos surdos e da própria formação dos intérpretes. Então, a Pastoral dos Surdos no Brasil, da Igreja Católica, ela é fundada nos anos 50, e já se aceitava a língua de sinais nesse espaço, e se formavam pessoas ouvintes para trabalhar como missionários, como intérpretes, como catequistas, né, como pessoas que pudessem contribuir com os surdos de alguma forma. Então, a gente tem um nome importante aí, o padre Eugênio Oates, que é o que publicou o livro, e depois nós tivemos um padre surdo, que é o Vicente Bonier, tá? E aí os dois vão ajudando a formar, né,
as comunidades católicas, digamos assim, no Brasil. Apesar das escolas de surdos ainda serem oralistas, no âmbito da igreja, da religião, se usava a língua de sinais. E muitos intérpretes foram formados nesse espaço, assim como eu, né, um pouco da minha história também. Então, a gente tinha, depois de um tempo, os encontros de intérpretes, os encontros da pastoral, encontros nacionais, então era um espaço de viajar e de trocar com outros intérpretes do Brasil. Pode passar, por favor? Isso na Igreja Católica. A Igreja Luterana, como eu disse, eu vou fazer um paralelo das duas, porque acho que como pioneiras, né, a Igreja Luterana também teve um trabalho bastante importante, tinha uma escola de surdos, Concórdia, no Rio Grande do Sul, que passa na parte religiosa também a assumir língua de sinais com seus pastores, e aí formando pastores para trabalhar com a comunidade surda. Dentre eles tem 2 principais nomes no Brasil, né? O Eli Prieto, o sinal dele é assim, Eli Prieto, e o Ricardo Sander, né? E aí, fazendo cursos, então vinham pastores do exterior, davam cursos de língua americana de sinais, de sinais e de processos de interpretação da Bíblia, e só que no exterior tinham cursos de formação, né, mais estruturado, digamos assim, para intérpretes, que é esse CIT aqui, Church Interpreter Training Institute, que é um instituto para a formação de intérpretes, né? E eles têm um currículo de estudos, estuda linguística da língua de sinais, expressão facial e corporal, vocabulário religioso, tem os estudos bíblicos, né? Como você faz a interpretação das escrituras, liturgias, sermões, os hinos e canções da igreja, e aí outros aspectos também de trabalho. E um nome importante dentro da Igreja Luterana, né, é o George Krause, que organiza, né, toda essa formação e essa estrutura a partir dos anos 80. Então, aí a gente tem a Igreja Católica, né, anos 50, 60 e 80 luterana, já preocupados com a formação também dos intérpretes, dos tradutores intérpretes. Pode passar, por favor? E aí, então, o começo é esse, é com a igreja, né? Mas, a paralelo a isso, a comunidade surda também, nos anos 80, eu acho que desperta para o movimento político. E a gente começa a ver a criação das associações de surdos, né? Já claro, tem um viés mais de socialização, lazer, as sociedades de surdo, né? Como espaços de confraternização, mas também como espaço de luta e de reconhecimento da própria língua de sinais. E aí, bastante interessante a participação dos intérpretes. Eram poucas pessoas que podiam conviver ali nas sociedades de surdos, nas associações, mas os intérpretes, principalmente filhos de surdos, parentes de surdos, os pais de surdos que acompanhavam as crianças, poderiam participar das associações. E uma curiosidade bastante interessante como que nessa época, né, anos 80, como se denominavam os intérpretes. Hoje a gente tem toda uma expressão, como está no decreto 5626, né? Tradutor, intérprete de língua brasileira de sinais e língua portuguesa, né? E aí o nome completo. E como se chamavam os intérpretes de linguagem de sinais? Em língua de sinais, né? E aí, assistindo alguns vídeos, a gente tem que fazer um reconhecimento, pode passar o slide, eu vou contar para vocês qual era o sinal. O Antônio Campos, que é atual presidente da FENES, e um dos primeiros presidentes também, né, uma pessoa muito ativa, acho que a gente tem que reconhecer, ele é historiador, ele é professor de história, ele é surdo, e ele faz ele tem um canal no YouTube e vários espaços de divulgação de materiais, e ele conta em alguns vídeos como era o sinal, né? E ele diz que se chamava os intérpretes de língua de sinais assim, ó.
como se fosse quem faz sinais e aponta desse para esse, e faz essa mediação. Então, o intérprete de língua de sinais era quem? Bastante interessante, e ele vai contando das primeiras experiências dos surdos no Brasil, quando foram para o exterior, e descobriram que lá chamava, intérprete era assim, existia um outro sinal, e aí eles foram e criaram um sinal para intérprete no Brasil, que era isso. Que daí se formalizou como isso. E mais recentemente que a gente vê circular o sinal de tradutor, considerando que, por muito tempo, as mediações eram feitas nas interações face a face, por muito pouco de tradução, por conta da ausência ou da escassez de uso da tecnologia, que é o que contribui para os processos de tradução, né? Pode passar, por favor? Então, aí nos anos 80, a gente tem um movimento nacional, né, das pessoas com deficiência. Nesses anos 80, a comunidade surda, ela se agrupa a essas outras deficiências e é promovido, né, um evento nacional de luta, tal, com reuniões, conselhos, para debater as necessidades das pessoas com deficiência. E os surdos vão participar desses eventos, mas sem intérprete ainda, porque não era uma coisa organizada, eventos de conferência como hoje. Próximo slide, por favor. E aí o Antônio Campos, em um relato, em uma entrevista, tem um material que saiu, uma publicação que fala sobre a história, né, da Organização das Pessoas com Deficiência. Essa imagem em laranja é uma entrevista com ele, tem várias questões e tal, e ele conta que em 81, 82, ele foi para esse evento junto com o padre Bonier, que era surdo, né, deficiente auditivo, porque ele também falava, tinha um resíduo auditivo, tal, ele era um deficiente auditivo, mas ele, usuário da língua de sinais, e o padre que fez a interpretação do congresso, porque eles trabalhavam com grupos de trabalho para redigir os pedidos, interesses, desejos das comunidades, né? Os cegos, os surdos, as pessoas com deficiência física, tal. E aí, no grupo dos surdos, era o padre surdo que fazia a interpretação, essa mediação. Então, novamente, a gente tem que fazer o reconhecimento aqui ao pioneirismo também dos intérpretes surdos em eventos dessa magnitude, né? Próximo slide, por favor. Voltando aí à questão da formação, né? Então, eu pude participar no início da minha vida como intérprete de muitos eventos promovidos pela igreja, né? Inclusive encontros da Pastoral dos Surdos. Cada vez o encontro acontecia em um lugar no Rio, Paraná e em outros lugares do Brasil. Era o evento, era a viagem do ano poder ir para o encontro da pastoral. Então, a gente conhecia surdos do Brasil inteiro, muito legal, isso faz parte da minha juventude. E aí, foi aí que eu tive os meus primeiros professores, né? Que era quem me ensinava a interpretar. Então, acho que eu tenho que agradecer, é um momento também de agradecimento a esses professores, principalmente a Arlete Rocha. A Arlete ela era uma psicóloga, ela era uma intérprete aqui de Campo Grande, da cidade que eu morava, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela que começa com o trabalho de interpretação na igreja, em parceria com a minha mãe era catequista, e a Arlete fazia a mediação da missa, tal. Então eu aprendi a interpretar na missa, já aprendi numa esfera bem difícil, né? Muita metáfora, as canções também, né? E ela era um treinamento. Eu levava o papelzinho da missa, da semana que vem estudava o texto, minha mãe estudava o conteúdo comigo, a Arlete me orientava como interpretar o sentido, a tradução pelo sentido, né? E aí eu fui aprendendo a interpretar a missa.
uma apoiadora, incentivadora, apesar de eu ser muito nova, sempre foi ela que disse, não, você pode, você consegue. É importante, assim, você ter alguém que te coloque para frente, né? E aí, nesses eventos nacionais de intérpretes, outra referência muito importante, quando eu ia e vi interpretando, assim, principalmente interpretando de Libras para português, o César, do Rio de Janeiro, o sinal dele é assim. Até hoje ele participou, é muito efetivo da Pastoral dos Surdos, né? Ele foi também diretor do departamento de intérpretes da FENEIS. Assim, acho que esses intérpretes da primeira geração, eles tinham um envolvimento igreja, comunidade associativa, os movimentos sociais também, era tudo muito junto, né? As histórias se misturam nesse sentido. Então, são duas referências para mim, Arlete Rocha e o César. Pode passar, por favor. Próximo slide. Aqui foi um dos primeiros eventos de fora de Campo Grande que eu interpretei, assim, publicamente, né? Aqui, circular, estou eu aí, fazendo uma interpretação de Libras para português. Do meu lado tem a irmã Marta, que era de São Paulo. Isso foi em Curitiba, em 2002, esse evento. E do meu lado tem o Jurandir Dias, que hoje ele é padre e é professor também do curso Letras Libras, em outra cidade, né? E logo depois desse encontro de 2002, dentro da Pastoral dos Surdos, nós começamos a organizar os encontros de intérpretes católicos, porque daí o encontro de intérpretes católicos, a gente ia trabalhar com a formação específica para os intérpretes. No da pastoral, a gente tinha assim, momentos de encontros, mas era um evento maior, com temática maior. E aí começamos, a partir de 2003, a fazer os encontros dos intérpretes católicos. Trabalhei pra caramba organizando o evento, porque foi na minha cidade, então tinha todo uma prévia, né? Foi muito bacana, muito aprendizado também. Pode passar. E aí, a formação se dava nesses passos, né? Como eu disse, na igreja, nesses encontros, treinamentos, né? Formação dentro da própria comunidade. Essa imagem aqui em Curitiba foi naquele mesmo evento, estou eu numa roda aí de conversa, de discussão de textos, interpretação, e começa já, no final dos anos 90, uma formação mais acadêmica, né? E a gente pode dizer que o pioneirismo está no sul do Brasil, né? Principalmente com a presença do professor Carlos Sclier, que forma um grupo de trabalho, né, e de orientação, já formando mestrandos, doutorandos em programas de pós-graduação no campo da educação ainda. E aí tem o primeiro curso de formação de intérpretes, claro que é um curso como se fosse um curso de extensão, uma carga horária ainda pequena, né? Não me recordo as horas, 180, 200, alguma coisa assim, mas é um marco, em 1997, esse curso de formação, né? Já com uma estrutura de aprender aspectos da gramática da língua de sinais, processos de interpretação, aspectos políticos históricos, tal, tem toda uma estrutura de formação, com professores surdos, professores ouvintes, para formar essa turma. E aí todo o pessoal aí está com jaleco azul, por isso a provocação do título da minha palestra, né, do jaleco azul à camiseta preta, por conta desse movimento de como se apresentar em eventos. Pode passar o próximo slide, por favor. É importante dizer também da FENEIS como outro espaço de valorização, de crescimento e de destaque, né, para os intérpretes. A FENEIS é uma entidade, né, que é criada em 87, mas na sua composição de diretoria, a primeira presidente Ana Regina, Antônio Campos como vice, e ali em destaque a gente tem o nome da Emily Marx Leite como a representante dos profissionais, né? Que profissionais são esses?
professores e tradutores e intérpretes de línguas de sinais. Então, a Emily também é uma referência histórica, que desde o começo sempre esteve ao lado dos surdos, contribuindo com a constituição das instituições, dos trabalhos, dos movimentos de luta, e sempre esteve no lugar também de intérprete, né? Porque ela fez e faz mediações, e é uma referência também. Quando ela vinha como ela é de Campo Grande, quando ela vinha para Campo Grande, eu via ela sinalizando mesmo a própria expressão em língua de sinais, ou os processos de interpretação sempre foram muito importantes para a minha aprendizagem como intérprete. Pode passar, por favor? E aí a FENEIS vai organizando, né, se organizando também para, na sua composição, ter esses intérpretes, realizando eventos, publicações, como uma entidade que favorece o crescimento da profissão. Em 88, a gente tem o primeiro encontro nacional de intérprete de língua de sinais. Aqui é o folder do encontro. Eles tinham como objetivo, né, fazer o intercâmbio dos intérpretes, eles se conhecerem, discutir as funções, avaliar como é que estavam os trabalhos sendo desenvolvidos, e uma preocupação muito grande que a gente vê nos documentos inicialmente são sobre as questões éticas do profissional. Eu acredito que esse enfoque na ética é por conta de que muitas pessoas atuavam sem formação, né, muito no desejo de ajudar, mas por vezes interferindo mais do que o necessário. E aí a questão ética era uma reclamação recorrente, e por isso havia uma necessidade de certa forma, de orientação e controle pelas questões éticas. Próximo slide, por favor. A Catius tem no canal do YouTube da Catius, já vamos fazer uma propaganda aqui, né? Tem um trabalho de entrevistas bem legal, um projeto desenvolvido pela Catius. Na entrevista com Ana Regina Campelo, que foi a primeira presidente da FENEIS, ela conta do histórico da FENEIS, das atividades e tal, e conta da criação do Departamento Nacional de Intérpretes de Libras, né? Como ocorreu, a estrutura desse departamento. E aí, próximo slide, por favor. E buscando esses documentos do Departamento de Intérpretes, eles vão dizer, né? Dá para aumentar um pouquinho o slide, o Arley, por favor, para o pessoal conseguir visualizar melhor, como a gente está dividindo isso, já ajuda um pouquinho, isso. Então, a FENEIS, né, tinha como objetivo coordenar o registro dos intérpretes e zelar pelo direito da comunidade surda de ter acesso às informações, tá? Então, dentre os objetivos do próprio departamento estava o reconhecimento da Libras, então os intérpretes iam ajudar a produzir documentos, tal, para esse movimento social de reconhecimento da língua de sinais que ainda não era reconhecida, a valorização dos profissionais intérpretes, organizar o registro de intérpretes de Libras no Brasil. Vocês lembram que lá na década de 60, os Estados Unidos fez o registro de intérpretes? Nós estamos aqui nos anos 80, começando a organizar nosso registro. Como que era esse registro? Era assim, ó, gente, pessoal aí da cidade X, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quem são os intérpretes que atuam aí? Passa nome, RG e os dados dessa pessoa. A gente quer saber quem são os intérpretes. Ou seja, era essa informação, era quem são os intérpretes, quem os surdos diziam que eram os intérpretes, né? Ou quem já atuava como intérprete. E aí fazer cumprir o código de ética. Novamente, a gente vê aqui no documento uma preocupação com a questão ética, tá? Próximo slide, por favor. Logo em seguida, a FENEIS fez um outro encontro nacional, em 92, né, com os objetivos de intercâmbio, de discussões, e aí é onde eles votaram, né, o documento do próprio Departamento de Intérpretes com a sua regulamentação. Próximo slide. Olhando os relatórios da FENEIS, da história da FENEIS, em cada relatório você tem uma síntese das atividades do Departamento de Intérpretes por ano, né?
E aí a gente vê nessa história que ela é bem morosa para a urgência que a gente tem hoje nos dias atuais, né? Então, assim, o trabalho dos intérpretes era fazer interpretação dos eventos, palestras, conferências, levantar quem eram os intérpretes locais, enviar as correspondências, fazer ofícios, produzir ofícios, solicitando que aquela atividade, aquela instituição chamasse o intérprete, porque é um direito do surdo. Era um trabalho muito de conscientização bastante inicial, tá? Isso em 93. Pode passar. E sim, tudo acontecia por cartas. Então, imagina você mandar um ofício que demora muito tempo para chegar, a pessoa lê até ela se entender e depois responder, se responder, né? Então, era outros tempos, em dois sentidos, tanto de tempo atrás, como o quanto se demorava qualquer atividade. Em 2001, nós tivemos o reconhecimento da Libras, né, como língua da comunidade surda no Brasil, e aí aqui a gente vê uma contribuição muito significativa de linguistas, de muitos intérpretes, tradutores, da comunidade surda, para conseguir chegar ao reconhecimento da língua de sinais, né? Nessa imagem a gente tem o Antônio Campos, o atual presidente da FENES na época, e a Tânia Felipe e a Marlene Gotti, né? Festejando, na verdade, o reconhecimento da Libras. Ok, pode passar, por favor. Próximo slide. Ok, então a gente está vendo aí o quê? História da igreja, história da comunidade surda, enquanto instituição FENES, mas a gente tem uma outra história paralela também bastante importante dos intérpretes, que é a história das pesquisas, a história acadêmica, a história de constituição do campo, né, da própria tradução e interpretação como objeto de estudo e da introdução desse objeto de estudo, por exemplo, no campo dos estudos da tradução e interpretação, que até então estava preocupado apenas com línguas de modalidade orais auditivas ou vocais auditivas, né? E aí, uma das pesquisas que eu desenvolvi recentemente foi um levantamento, né, de teses e dissertações no Brasil que tratam sobre o intérprete educacional. Na época, eu consegui levantar 300 trabalhos, bastante coisa, mas de diferentes áreas, são de programas de pós-graduação em matemática, filosofia, história, educação, tal, mas sempre tratando do intérprete na escola, o intérprete educacional, e a primeira pesquisa é da Cleide Pires, do Rio Grande do Sul, e ela foi publicada em 99, né? Então, nos anos 90, porque no Brasil, anos 90 começa a se discutir processos de inclusão educacional, em 95 existem as primeiras experiências de colocação dos intérpretes em escolas comuns, fazendo a mediação, né, em processos de inclusão, e a pesquisa da Cleide de 99. Aí, depois disso, vai aumentando o número de pesquisas. Vou falar só o nome das pioneiras aqui, para registro. A Jane Rodrigues, em 2000. A Geralda Ferreira, em 2002. A Geralda de Minas, Sinal da Geralda, né? Geralda também é um nome importante na história, ela está em vários espaços, ela foi intérprete do Antônio Campos, trabalhou muito tempo como voluntária na FENES, e aí, além do aspecto social, aqui ela como pesquisadora, ela fez o mestrado dela, publicando em 2002. A Emily Marques Leite, como eu comentei, que estava lá na primeira diretoria da FENES, lembra do documento da diretoria da FENES? A única ouvinte lá na diretoria. Ela tem um filho surdo, atuante na comunidade surda, e ela aqui, no campo da pesquisa, publica a dissertação de mestrado dela em 2005, no Rio de Janeiro.
Então, a gente vai vendo também que esses pesquisadores aqui não são pesquisadores que caem do nada, eu vou estudar interpretação, tradução, eu vou estudar educação de surdos. Já eram pessoas engajadas, pessoas envolvidas na comunidade surda, que, a partir da vivência, olham um objeto e constroem o seu objeto de pesquisa, né? E contribuem também com a construção de conhecimentos sobre a área, sobre a atuação de tradutores e intérpretes. E vamos dizer que a maioria, principalmente as pioneiras aqui, são mulheres. Aqui eu tenho uma imagem, né, com um mosaico das fotos das pioneiras, os primeiros 10 anos. Tem outros nomes aqui, a própria Celeste Kelman, né? Outros pesquisadores aqui bastante importantes também, da área de educação de surdos. Pode passar, por favor. E aí, falando um pouquinho desses pioneiros, né? Essa primeira geração de tradutores e intérpretes que se forma na comunidade, com a comunidade surda, a gente vai vendo uma institucionalização, um reconhecimento, uma mudança de status da língua e da profissão, e muitos desses pioneiros se tornam pesquisadores e se tornam professores, docentes, eles passam a formar as novas gerações de tradutores e intérpretes, e aí eu me coloco nesse lugar. Então, é muito bom poder falar com vocês hoje, porque contar essa história, contar um pouquinho da minha história também, né? Aqui eu trago uma imagem de muitos professores, esse aqui foi um evento que nós organizamos, foi o Encontro Nacional de Professores e Tradutores e Intérpretes de Libras, das universidades federais, foi em 2018. Tínhamos uma programação de fazer ele pelo menos de 2 em 2 anos, mas aí veio a pandemia, a gente não tivemos fôlego para fazer. Nessa foto aqui tem bastante gente importante, professores da UFES, da UFSCar, da Federal do Ceará. Foi muito bom, assim, esse encontro, né? Então, os intérpretes experientes se tornaram, né, os formadores nos cursos, nos poucos cursos que ainda temos, né? Nós precisamos de mais cursos de formação de tradutores e intérpretes no Brasil. Fica aí a crítica, né? Acho que todo mundo sabe da crítica, a gente tem um problema político também, de vontade, de desejo, de investimento na educação, que nos limitou, né, o crescimento dos cursos de formação de tradutores e intérpretes no Brasil. Próximo slide, por favor. E aí, esses intérpretes, né, eles estão em vários movimentos. Estão antes vinculados à FENEIS como um departamento, mas eles vão sentindo a necessidade de uma organização própria, né, de um trabalho com viés associativo, mesmo de luta pelos direitos profissionais dos próprios intérpretes. E aí a gente tem um movimento de criação das associações de intérpretes em todo o Brasil, que culmina também com a criação da FEBRAPILS em 2008. Aqui é uma imagem emblemática, né, da criação. A gente vê aí a Ângela Russo, a Gildete, o Ricardo, o José Ednilson, quem mais? A Flávia da UFES, tem vários também professores e profissionais que atuam hoje como formadores, né, e que contribuíram com a criação da FEBRAPILS, e hoje está super, acho que bem engajada a FEBRAPILS, numa articulação política nacional, né? Tem uma fotinho minha aqui, pequenininha, segundo o EPILMES, que era o encontro dos profissionais de Mato Grosso do Sul. Eu era da Associação de Mato Grosso do Sul, agora eu sou da Associação da CATIUS, que é de Santa Catarina, porque eu moro aqui. Então, já fica aqui, né, o chamamento, a importância dos intérpretes se associarem, estarem envolvidos com essas questões políticas, de reivindicação, de luta, de contribuição para o desenvolvimento da sua área profissional, de
de busca, né, pelo aperfeiçoamento pessoal também, porque você está engajado, você está participando, você fica sabendo dos eventos, atividades, cursos, então é fundamental estarmos engajados nesses trabalhos sociais e políticos da nossa categoria, né? Então, importante a Febrapios e as associações. E um parabéns para todos que assumem essa liderança também, né? Porque uma coisa é você participar, ser sócio, outra coisa é você ser o presidente, estar na diretoria, é bastante trabalho. Então, assim, parabéns para vocês que assumem essa tarefa. Próximo slide. Então, acho que já para encerrando a minha fala, né? Tentei fazer um panorama geral, trazendo vários. Ficou meio, parece bagunçado, mas é como eu disse do início, eu não tinha como organizar de outra forma, porque as histórias se misturam, né? As histórias de diferentes entidades, de diferentes esferas, religiosa, política, social, acadêmica, então está tudo um pouco misturado e a gente vai vivendo tudo isso e vai se constituindo nessas relações. E a minha provocação do jaleco azul porque antigamente, no começo da constituição da profissão, os intérpretes se apresentavam, né, com um jaleco azul para contrastar o tom de pele, né, com a roupa, né, em eventos. Aqui a gente tem um evento que foi um seminário da Sociedade de Surdos do Rio Grande do Sul, o ano, se não me engano, é 86. O Antônio Campos, que também está ali falando a palestra, a Gladys Perlinho, olha a Gladys aqui, ó, de casaco preto e blusinha verde, assim, a Gladys ainda era freira nessa época, e aqui a Gladys, a influência da Altmar Teske aqui, ó, bastante gente nesse evento, legal, o Ricardo Sander, a Lodenir Carnop, então, assim, eram os intérpretes do evento, né? Então, existe uma forma de apresentação. E essa coisa da roupa lisa também, ela tem influência da igreja, porque os padres usavam as batas, os coroinhas usavam as batas, porque o destaque não é a sua roupa pessoal, é a mão, a sinalização que você expressa. E a brincadeira do jaleco azul, a camiseta preta, próximo slide, por favor, porque hoje a gente tem uma certa convenção, né, de que em eventos, palestras, os intérpretes se organizam com uma roupa preta, até para destacar como uma equipe de trabalho. Aqui a gente tem uma foto do Congresso de Tradução e Interpretação que acontece na UFSC sempre, né, regularmente. Essa outra foto aqui é do CIESL, um outro evento também da UFSC, que eu organizo e está relacionado à disciplina, as disciplinas de laboratório dos alunos, então eles também aprendem a como revezar, como se comportar, como trabalhar em equipe, como se apresentar também na vestimenta. Então, a brincadeira é essa, do jaleco azul à camiseta preta. Estamos no momento camiseta preta, né? Ou não, né? Agora já acho que está mais liberado que a camiseta preta, mesmo porque a gente tem outras esferas, principalmente a artística, que nos dá maior liberdade, digamos assim. Próximo slide, por favor. E é isso, gente. Eu acho que um pouquinho da minha fala, a intenção era essa, né? Apresentar esse histórico de forma geral. Aqui alguns agradecimentos especiais para as pessoas que contribuíram com a minha formação, principalmente da comunidade surda, Shirley Vilhalva, a Shirley, né, sempre na diretoria da FENEIS, é uma Shirley de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que me instruiu, me orientou muito nos processos de interpretação, principalmente de conferência, eventos, tal. Não posso deixar de falar de novo da Arlete. A Arlete foi uma mãe para mim, uma mãe, minha tutora, né, minha supervisora em processos de interpretação, me ensinou muito e muito. Aqui eu tenho duas fotos de duas queridas, a Ellen e a Clara. Quando a Arlete saiu de licença, meu primeiro emprego foi para substituir a Arlete numa escola, em que a Ellen e a Clara
estavam no ensino médio, e eu fui interpretar meu primeiro trabalho de intérprete educacional. Eu fui interpretar para elas. Aprendi muito, muito, muito a relação da interpretação educacional na prática com a Ellen e com a Clara, né? A gente depois trabalhou na Associação de Surdos, então, muito legal. Tio Geraldo, meu tio do coração, meu tio que tem a língua de sinais mais pura que existe, surdo puro, é língua de sinais, língua de sinais. Também é um jeito muito particular de falar em língua de sinais e aprendi muito com ele. Minhas primas surdas, Maurícia, Jocilene, um forte abraço, saudades de vocês. E fui me constituindo nessas relações, família, amigos, as pessoas para quem eu interpretava, sempre tive uma relação de muita amizade, muita afetividade. Então, sempre foi muito agradável aprender a trabalhar como intérprete, interpretar, né, ensinando e poder contribuir também com a formação dos surdos. Acho que é isso. Tem muito mais gente, né? Claro, na nossa história, muitas outras pessoas nos atravessaram, mas para hoje eu queria um abraço especial para essas pessoas. Aqui algumas referências dos livros que eu citei ali. Gente, então, é isso. No primeiro momento, né, que eu queria apresentar para vocês. E aí eu fico à disposição para a gente continuar a conversa. Acho que o seu áudio arruma, Aninha. Olá, ok, acho que agora deu. É muito interessante esses recortes históricos, né? E do quanto a gente se enxerga refletido nessas atuações, né? E o quanto elas vão nos constituindo. Foi bem emocionante a tua fala e saber um pouquinho mais dessa Neiva antes da professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tenho certeza que todos que estavam aqui assistindo ficaram bastante contentes e muitos talvez não sabiam de tanta história que tu tens para contar. Muito legal. Gostaria de te agradecer, então. E agora a gente vai para um outro momento dessa conversa e depois a gente vai te chamar em tela de novo para fazer um breve fechamento após a fala da professora Sayonara. Muito obrigada, professora Neiva. Adoramos as suas contribuições. Muito bom mesmo.